Muitos de vocês têm me perguntado sobre a fórmula de Ben-Graham, a fórmula para achar o valor intrínseco de uma ação. Então hoje nós vamos passar pela fórmula de Benjamin Graham para achar o valor intrínseco. Vamos entender a matemática por trás dela e a lógica que Benjamin Graham naquela época utilizava para encontrar o valor intrínseco de uma ação. Bem, a fórmula que vocês mais veem pelo mercado aí é o valor intrínseco de uma ação é a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial da ação. LPA é o lucro por ação e o VPA, o valor patrimonial da ação. A maior dúvida entre as pessoas é o que quer dizer esse 22,5 aqui, né? 22,5 é um critério que o Benjamin Graham estabeleceu naquela época, que uma ação não poderia ter a relação preço-lucro por ação maior do que 15 e preço-valor patrimonial da ação maior do que 1,5. Então isso aqui na realidade era uma relação que ele utilizou de 1,5 vezes 15. 1,5 vezes 15 é igual a 22,5. Qual que é a lógica por trás disso? A lógica que ele utilizou é que o valor patrimonial de uma ação não poderia ter uma relação maior que 1,5. Então se o valor patrimonial dessa ação fosse R$10, ela não poderia valer mais do que 15. 15, que é o preço da ação, 10, o valor patrimonial da ação, esse resultado não poderia ser maior que 1,5. Por outro lado, o 15 aqui, o que ele estava querendo dizer? Que a razão entre o preço da ação e ela distribua R$1 por ação. Então 15 dividido por 1 não poderia ser diferente disso. A ação custa 15, ela distribui R$1 por ação de lucro. Logo, a sua relação aqui, nós vimos isso em outro vídeo, a sua relação seria 15 sobre 1, 15. O que isso quer dizer? Que o preço que você paga na ação, você levaria 15 anos para ter esse retorno através do lucro por ação. De um outro lado aqui, é o mesmo exemplo, se essa ação custa 15 e o valor contábil, o valor patrimonial dela está 10, então essa relação não poderia ser maior que 1,5. Então quando a gente faz essa conta, vai dar os 22,5. Só que qual que é o raciocínio que ele fez? Por que ele chegou nesse valor 22,5? Porque a depender, esses valores podem oscilar. Se esse 1,5 for menor, o 15 aqui pode ser maior. Essa relação pode ser maior, desde que não ultrapasse os 22,5 no final. Então, se aqui de repente fosse 1,4, aqui poderia ser um número maior do que 15. Então, essa é a lógica por trás do raciocínio de Benjamin Graham. Que você deve comprar uma ação desde que o valor da ação não esteja 1,5 vezes maior do que o valor patrimonial. E a relação dela de distribuição de lucro, do preço lucro por ação, não seja maior do que 15. Então essa razão vezes essa vai dar os 22,5. E agora nós vamos entender de onde ele tirou essa conta aqui. A raiz quadrada dos 22,5 vezes o lucro por ação e o valor patrimonial da ação. Então primeiro, para a gente entender essa forma, a gente tem que voltar num conceito matemático, né? O conceito da raiz quadrada. Vamos voltar aqui um passo atrás e abrir esses 22,5 aqui para a gente entender a lógica por trás dessa fórmula. Então vamos abrir a fórmula aqui para entender a matemática por trás dela. A gente acabou de ver que isso daqui é a mesma coisa que 1,5 vezes 15. Isso é o que o Benjamin Graham falou, né? Desde que o preço da ação não seja 1,5 vezes maior do que o seu valor patrimonial e a relação preço-lucro por ação não seja maior do que 15, ou seja, você leve 15 anos para receber o retorno disso aqui, você fazer essa multiplicação e tirar a raiz quadrada, você vai achar o valor intrínseco da ação. Ou no raciocínio mais simples, tem muita gente que usa só esse número aqui. Mas vamos voltar a um conceito da matemática para entender por que o valor intrínseco é essa fórmula aqui. Se eu abrir essa fórmula aqui, ó, isso aqui exatamente ele está falando isso aqui, ó. Lembra da relação? Isso aqui é igual a relação preço, valor patrimonial da ação, vezes preço, lucro por ação, vezes lucro por ação, vezes valor patrimonial da ação. É exatamente essa fórmula que ele está colocando. Se vocês notarem bem aqui, concorda que você está fazendo, é como se você estivesse elevando esses caras aqui ao quadrado? O que a fórmula está dizendo? Na visão de Benjamin Graham, essa é a relação ideal. E essa é a relação real que está no mercado. Você está pegando números reais aqui e multiplicando pela relação que ele acha ideal, que é 1,5 vezes 15, que são os 22,5. Então é como se você estivesse elevando esse cara ao quadrado. Voltando a um conceito simples da matemática, só para a gente entender a raiz quadrada. Quando você leva um número ao quadrado, ó, 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Para que serve a raiz quadrada? Para você voltar. A potência, isso aqui, a raiz quadrada é o inverso. Então, quando você acha, ó, a raiz quadrada de 4 é igual a 2.
Na verdade, você fez a conta aqui e a raiz quadrada você está tirando essa potência ali, né? Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Na lógica matemática aqui, da raiz quadrada, nessa fórmula aqui, ó, o valor intrínseco é igual a raiz quadrada dos 22,5 vezes lucro por ação vezes valor patrimonial da ação. O que ele está fazendo? Ele elevou esse cara ao quadrado e está voltando esse número aqui para achar o valor intrínseco. Então a lógica matemática é exatamente essa. Ele está pegando uma situação real e multiplicando por uma relação ideal. É como se ele estivesse elevando ao quadrado. E quando ele faz essa conta e tira a raiz quadrada, ele acha o que ele chama do valor intrínseco da ação. E aí você compara com o valor de mercado da ação, você sabe se você tem o que o Benjamin Graham chamou de margem de segurança. O que é a margem de segurança? É se o valor da ação estiver cotada no mercado abaixo do valor intrínseco aqui que ele achou da ação, você tem uma margem de segurança. Quanto maior essa margem de segurança, menor o risco que você corre de comprar uma ação dessa. Então vamos usar números hipotéticos aqui para ficar bem ilustrado. Digamos que o valor patrimonial da ação seja 10 reais, e o lucro por ação seja 1 real. Então, reescrevendo a fórmula aqui. Então, a raiz quadrada, o valor intrínseco aqui, é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes R$1 vezes R$10. Então, o valor intrínseco é igual a 22,5 vezes 1 vezes 10 dá 225. A raiz quadrada de 225. A raiz quadrada de 225 é 15, né? Então o valor intrínseco dessa ação é 15. Então nesse exemplo simples, o que ele está dizendo? Por essa fórmula de Benjamin Graham, ele encontra o valor intrínseco da ação de R$15. Eu respondi alguns comentários de pessoas que perguntaram sobre o valor intrínseco da ação encontrada pela fórmula de Benjamin Graham, o que eu achava. A fórmula de Benjamin Graham, e agora eu vou fazer minhas considerações, ela é também uma variação relativa, ou seja, uma variação por múltiplos. Voltando àquele exemplo que eu já dei anteriormente, o múltiplo é uma forma muito fácil da gente encontrar um valor e ter uma referência desse valor. De novo, o exemplo dos imóveis. Quando você vai, quero comprar um imóvel em São Paulo, o que você faz? Você vai primeiro atrás de uma avaliação relativa por múltiplo. Você encontra pelas informações que um metro quadrado custa R$30 mil. Um imóvel de 100 metros quadrados vai custar R$3 milhões. Essa é a primeira noção de valor, avaliação relativa ou que a gente chama avaliação por múltiplos. E aí você vai lá comprar um imóvel, não quer dizer que você vai achar todos os imóveis com essa relação, com esse múltiplo de 30 mil metros quadrados. Você pode achar vários valores diferentes para diferentes imóveis. E é exatamente a mesma coisa para as empresas. A gente encontra um múltiplo, isso aqui é como se fosse um múltiplo, apesar de ser uma fórmula, seria um múltiplo um pouquinho mais avançado, mas ele estabeleceu uma regrinha. Uma regra de que a empresa não pode ter uma relação maior do que essa aqui, 1,5 vezes 15. Ou seja, você não pode pagar numa empresa 1,5 vezes o valor patrimonial da ação e nem uma relação maior do que 15 vezes o lucro por ação. Então, por ser uma regra fechada, um múltiplo, né, uma regrinha de bolsa fechada para você encontrar o valor, quer dizer que o valor intrínseco dessa ação é 15, no nosso exemplo? Não. Como eu encontro realmente o valor intrínseco da ação? Existem vários métodos. O mais utilizado, digamos assim, que você entra mais no detalhe da empresa e você consegue capturar muito mais confiança e segurança na avaliação que você está fazendo, é o que a gente chama de fluxo de caixa descontado. Qual que é a grande crítica hoje, atualmente, à forma de Benjamin Graham? É porque na época que ele criou essa relação aqui do que ele achava ideal, a maioria das empresas eram empresas industriais, ou seja, empresas com uma necessidade intensiva de capital. Se vocês se lembram bem naquele outro vídeo que eu vou colocar aqui no card, quando eu falo sobre o fluxo de caixa descontado, o que é uma empresa que tem uma necessidade intensiva de capital? Vocês lembram no fluxo que para eu manter o fluxo de caixa operacional de uma empresa, eu necessito de um fluxo de caixa de investimentos? Eu falei também isso no vídeo quando a gente falou, infelizmente, sobre a Vale. Porque para eu manter esse fluxo de caixa da empresa, eu necessito investir. Então, quando você olha uma empresa industrial, essa necessidade de investimento é muito maior, porque ela precisa estar sempre investindo em bens de capital, um investimento muito pesado, muito alto. Então, quando você olha essa relação de distribuição de lucros, distribuição de dividendos, Benjamin Graham estava olhando nessa época. Ou seja, a grande maioria das empresas eram empresas industriais, e aí, tanto por essa relação aqui de 15 vezes o lucro por ação, era uma relação lá que para eles parecia normal. Hoje em dia, talvez as pessoas achem isso muito alto, e talvez seja alto você levar 15 anos para ter o retorno da sua ação através dos lucros que são distribuídos, os lucros que essa ação te dá. Então a grande crítica atual não é uma crítica ao Benjamin Graham, porque ele não previa isso e na época que ele fez isso era uma forma que realmente funcionava bem. Mas atualmente, com o advento da tecnologia, da internet, que óbvio não existia naquela época, atualmente você tem empresas hoje que geram muito lucro sem uma necessidade tão alta de reinvestimentos.
Um exemplo, uma empresa com a necessidade intensiva de capital, como uma empresa mineradora, que tem uma necessidade muito alta de reinvestir os seus lucros, é diferente de uma empresa de tecnologia, de uma empresa de serviço, uma empresa de meios de pagamento, uma empresa baseada muito mais em serviços, em que ela não tem uma necessidade tão intensiva ou tão grande assim de reinvestir o seu capital. Por quê? Porque a infraestrutura dela é tecnologia, tem muito mais escala. Você consegue hoje, com uma plataforma de tecnologia, uma empresa de tecnologia, atingir uma escala muito grande. Então, você não tem como comparar essas duas empresas por esse método do Benjamin Graham. Essa é a crítica que todos fazem essa aí e espero que vocês tenham entendido nesse vídeo. Se você gostou, clique no like, não deixe de se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.